Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso canal. Recentemente nós gravamos um vídeo que fala sobre a pensão alimentícia, sobre a prisão de devedor de pensão alimentícia, quanto tempo fica preso, se cabe recurso, entre outras coisas. Se você tem interesse, eu quero deixar um card aqui para você acompanhar essas informações. Nesse nosso encontro, eu quero falar com você qual é a data limite para você que paga pensão alimentícia. Você e a maioria das pessoas acreditam. Diga aqui pra mim, já compartilha aqui embaixo, qual que é a data que você acha que ocorre a exoneração da pensão alimentícia? Eu sei, muitas pessoas acreditam que fazendo 18 anos, acontecendo a maioridade penal, cessa a obrigação alimentar. Será que isso ocorre de fato? Um ledo engano. Isso daí é muito mais uma crendice, coisas populares que você escuta aí no bar da esquina que não tem nenhum fundamento jurídico. O Instituto da Pensão Alimentícia, o Instituto dos Alimentos, porque a ação que se ingressa no Poder Judiciário é a ação de alimentos, conhecida como pensão alimentícia. E os alimentos, eles têm cabimentos quando? Quando existe a necessidade. Necessidade de quem, Rodrigo? Ora, necessidade de quem recebe. E quem recebe? Quem recebe, na maioria das vezes, é um filho. Justamente por isso que quando você ingressa com a ação de alimentos, é condição da ação você juntar o quê? Juntar a certidão de nascimento, o qual vai comprovar de antemão para o juiz que aquela pessoa é filha ou filho. Tudo bem, isso eu sei que você já sabe. A questão é, fez 18 anos, acabou? Não. Ora, Rodrigo, então é 21, eu não sabia. Não. 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 Como não? Não tem idade. O Instituto dos Alimentos, ele existe para quem tenha necessidade. Ou seja, se você tem a necessidade dos alimentos após os 18 anos e quem paga tem a possibilidade. Como assim tem a possibilidade? Tem dinheiro, tem condições. Ou seja, a pessoa precisa, imagine uma pessoa que vai entrar na faculdade, que isso se diz muito por aí também, e que passou numa faculdade particular. E que tem um valor, tem um custo essa faculdade. E o pai é um empresário que tem condições. Aí ele vira para a filha ou para o filho e diz o seguinte: você já atingiu a maioridade, não existe mais obrigação alimentar. Errado. Por quê? Existe a necessidade do filho ou da filha, existe o fator e o pai tem a condição. Ou seja, se essa questão for levada ao Poder Judiciário, eu tenho certeza absoluta, vai ser determinada uma pensão, ou seja, a continuidade dessa pensão, ainda que essa pessoa não esteja realizando uma atividade, a gente fala faculdade, mas pode ser qualquer outra coisa, se ela não tiver condições de se manter viva, de pagar os alimentos que não se esgota apenas em comida, vestuário, entre outras coisas, e o pai tiver a possibilidade, vai ser continuidade, a continuidade desses alimentos, eles vão sim permanecer no transcorrer da vida. Quantas ações eu, como defensor público no estado de São Paulo, eu entrei de pai, escuta essa, de pai contra filho. Como assim? O pai também pode entrar contra o filho. Porque se o filho tem a possibilidade e o pai tem a necessidade, o Instituto dos Alimentos, ele existe para a possibilidade e necessidade. E entre esse vínculo, o próprio Estatuto do Idoso estabelece que o idoso, ele pode entrar com ação de alimentos. Contra quem? Contra os filhos, claro, com muita razão, mas também não se esgota aos filhos. Ela vai muito além, porque a responsabilidade, ela não é subsidiária. Primeiro você vai ao pai e depois, esgotando o patrimônio ou a condição daquele pai,
você busca os avós, porque isso existe, chama-se responsabilidade subsidiária. Primeiro vai a quem tem a primeira obrigação, que é o pai. No caso do idoso, a responsabilidade é solidária. Você pode entrar contra todos os filhos de uma única vez, você pode chamar o Estado, você pode chamar o poder público. Sim, e este terá a obrigação alimentar. E agora, eu quero trazer ainda mais uma curiosidade para vocês. Você já sabe que o pai pode entrar contra o filho, que o filho, depois dos 18, 21, 30, pode entrar também contra o pai, porque o Instituto dos Alimentos ele não se esgota no fator idade. Agora eu quero ir além. Se você, de repente, amarrar o bigode, arrumar as trouxas e começar a viver com uma pessoa como se casado fosse, e depois de passado um tempo essa pessoa vira pra você, ou você vira pra ela e fala assim, tchau, muito obrigado. Ela eventualmente pode virar pra você, e aí não existe nenhum vínculo consanguíneo, não tem. Rodrigo, você está querendo dizer que ainda que se eu não existe vínculo consanguíneo, posso entrar com alimentos? É isso mesmo. Aí a pessoa vira pra você e fala assim, ó, não tem onde eu cair morto. Você tem a possibilidade e eu tenho a necessidade. Isso é perfeitamente possível. Ou seja, existiu esse vínculo, essa pessoa com quem você conviveu não tem um pai, não tem uma mãe, não tem onde cair morto, não tem a quem se socorrer, só tem você? Adivinha em cima de quem vai cair os alimentos? É de você. Justamente por isso, quando existe um casamento em que não há filhos, existe também a possibilidade da mulher requerer, desde que ela não tenha condições, alimentos para ela também. Mas uma vez que essa situação se modificar, essa mulher que solicitou alimentos para você, ela vier de alguma maneira arrumar ou conseguir um outro namorado, enfim, namorada, e não interessa, um mecanismo para que ela consiga se sustentar, esse vínculo, esses alimentos estabelecidos, eles se extinguem. Por isso, e em conclusão, os alimentos eles existem diante da necessidade e da possibilidade, que eu já expliquei e reitero. Imagine um pai que se depara com uma filha que vai entrar na faculdade, passou numa faculdade, passou em medicina, e ela tem a necessidade. Aí o pai, infelizmente, é um trabalhador que recebe R$1.000, R$1.200. Ora, existe a necessidade? Existe a necessidade, mas existe a possibilidade do pai. O pai já tem as custas dele, já tem os filhos do outro casamento, as despesas, e ele até quer, mas existe a possibilidade de cá? Não existe. Em conclusão, é balela, é mentira a questão de que os alimentos, eles existem tão somente até o momento em que a pessoa complete 18 anos e que ali o vínculo se esgota. Os alimentos, eles existem para quem tem, de certa maneira, a necessidade e a outra a possibilidade. Existindo um vínculo que não precisa ser um vínculo entre marido e mulher, entre pai e filho, mas que exista, de certa maneira, um vínculo de parentesco e até mesmo de não parentesco, que aquela pessoa viveu com você e existe a necessidade, existirá os alimentos. Meu forte abraço e até o nosso próximo encontro!